Seja bem-vindo a mais essa aula de estatística. Nós vamos nessa aula trabalhar com as medidas de dispersão ou variabilidade. Eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vamos juntos entender um pouquinho mais esses conceitos e como nós podemos utilizar isso em termos da estatística. Primeiramente, por que nós utilizamos as medidas de dispersão? Então, elas permitem analisar o grau de homogeneidade ou de heterogeneidade que existe entre os valores que compõem o conjunto que nós coletamos. Então, a ideia é a gente entender quanto muito próximos ou quantos diferentes são esses valores que eu tenho da minha coleta. Então, nós vamos ver algumas medidas e, além de ver os conceitos, nós vamos também ver alguns exemplos. A primeira medida é o desvio médio, ou média dos desvios. Como é que funciona isso? Então imagine que eu tenha aqui um conjunto de valores, no caso aqui composto de 7 valores, tem uma lista aqui de 7 valores, já estão ordenados, já é um rol. O que nós fazemos? Primeira coisa que nós vamos fazer, calcular a média. Então como é que eu faço para calcular a média? Isso nós já sabemos. Nós somamos todos os elementos e dividimos pelo número de elementos. Com isso, nós temos a média 22,71. Então, o primeiro passo é calcular a média. Veja que a média nós já vimos na aula de medidas de posição. Passo seguinte, o que nós fazemos? Nós montamos uma tabela. Qual é essa tabela? Primeira coluna dessa tabela tem todos os valores que nós coletamos. Já está na ordem, né? 10, 12, 13, 20, 25, 34, 45. Passo seguinte. Nós pegamos cada um desses valores e nós subtraímos desses valores a média. Então, 10 menos 22,71 deu menos 12,71. 12 menos 22,71, menos 10,71. E assim nós fazemos para todos os elementos. Passo seguinte, nós fazemos a operação de absoluto ou módulo. O que é isso na verdade? A gente representa por essas duas barrinhas paralelas aqui. Isso representa que eu vou tão somente eliminar o sinal do número. Então, onde é menos 12,71, vira 12,71. Onde é menos 10,71, vira 10,71 e assim por diante. Feito isso, nós somamos todos esses valores aqui. Então, nós somamos esses valores, deu 71,71. Feito isso, nós já podemos aplicar a fórmula. Qual é a fórmula para o desvio médio? Então, a fórmula para o desvio médio é fazer o somatório de todas essas diferenças, módulo dessas diferenças, que é esse 71,71, e dividir por n, que é o nosso número de elementos, que no caso é 7. Então isso eu chego ao resultado de que o meu desvio médio é 10,24. Então veja, nós estamos aqui fazendo várias medidas para a gente chegar de quanto esses valores estão destoando em função da média. Lembrando que esses valores sozinhos não tem sentido. Tem sentido quando eu começo a comparar valores que têm a mesma média, por exemplo, tem a mesma média, mas tem desvio médio ou que tem desvio padrão ou mesmo variância que são diferentes. Então, é importante a gente ter isso em mente. Somente o desvio médio sozinho não me diz muita coisa, mas juntamente com a média já começa a fazer algum sentido quando eu começo a comparar conjunto de valores. Outro elemento é a variância. Para que eu utilizo a variância? Na verdade, a variância é um termo muito utilizado, principalmente quando eu tenho problemas que eu vou fazer a comparação, é muito mais utilizado que o desvio médio. Ele se baseia no quê? Se baseia em eu trabalhar com a diferença, né, uma média em função dos quadrados dos desvios. E aí já vem a ideia de como eu vou fazer esse procedimento. Qual é esse procedimento? Então imagine aqui o nosso conjunto de valores, também tem os 7 valores, já estão também na forma de rol, já estão ordenados. Eu pego cada um desses valores e faço eles ao quadrado, ou multiplicando ele por ele mesmo. 40 vezes 40 dá 1.600, 45 vezes 45 dá 2.025, e assim por diante para todos os termos. Somo todos esses valores de cada uma dessas colunas, porque eu vou usar agora isso na fórmula. E a fórmula pode parecer um pouco complexa, mas não é. Primeiramente, a gente representa a variância como i ao quadrado. Você já vai entender daqui a pouquinho por que a gente utiliza i ao quadrado. Ela tem duas partes, parte 1 e a parte 2. A parte 1, o que é? É somar todos esses termos que nós fizemos ao quadrado, que no caso aqui é 20.293, dividido por n. E a parte 2 da minha equação é uma subtração desse valor da parte 1. O que é essa segunda parte? É somar todos os termos e dividir por n.
Somar todos os termos, que no caso aqui 371, e dividir por n, é o que nós já conhecemos como sendo média. Então basta eu fazer a média ao quadrado, basta fazer a média ao quadrado. Então jogando agora esses valores na equação, eu tenho lá 20.293 dividido por 7, menos 371 dividido por 7 e elevado depois ao quadrado. Fazendo uma continha, nós chegamos que a variância tem o valor de 90. Outra unidade, e essa muito mais utilizada até do que a variância, é o desvio padrão. Pode ver até pela definição. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então basta eu calcular a variância, então pegando o mesmo conjunto de valores que nós já temos no exemplo anterior, pegar esses valores, nós montamos essa tabelinha fazendo cada um desses valores ao quadrado, somamos todos esses quadrados, somamos todos esses valores, jogamos na fórmula da variância e nós encontramos o valor de 90. Com isso nós temos aqui a variância, né? Basta agora eu fazer a seguinte fórmula, que na verdade o meu desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se eu tenho a variância que deu 90, o meu desvio padrão é 9,49. Novamente, é bom salientar, essas são medidas de dispersão, ou seja, juntamente com as medidas de posição, eu consigo ter uma ideia de como estão os meus dados, como eles estão distribuídos e quanto esses valores estão destoando em relação à média. E não menos importante, nós temos o coeficiente de variação, que é uma medida relativa, que nós vamos sempre comparar, e aqui é muito interessante, nós podemos, mesmo situações onde a média é igual, eu consigo poder comparar em função desse coeficiente de variação. Como é que eu faço isso? Então imagine esse exemplo aqui. Tem numa empresa que o salário dos homens, a média, né? O salário médio é de R$1.000, só que o desvio padrão é de 500. Das mulheres, também o salário médio é de R$1.000, só que o desvio padrão é 400. O que isso me indica? Se eu aplicar na fórmula que o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média, no caso dos homens, o que eu tenho? No caso dos homens, eu tenho desvio padrão 500 dividido por 1.000, que é a média, deu um coeficiente de 0,5. No caso das mulheres, 400, que é o desvio padrão, dividido por 1.000, que é a média, deu um valor de 0,4. O que isso me indica? Isso me indica que o salário das mulheres estão muito mais próximos da média do que o salário dos homens. Então, dos homens tem uma variação maior em relação à média. Então, tem salários está mais longe da média, enquanto as mulheres estão mais próximos, estão mais homogêneos. Os homens estão mais heterogêneos, nesse caso, do que das mulheres, em termos do valor médio dos salários. Nós vamos utilizar todos esses elementos para frente, para a gente continuar na estatística, por isso que é bom vocês guardarem bem esses conceitos que nós vamos utilizar para frente. Não esqueça de dar seu joinha, ir lá, dar seu like e não esqueça de se inscrever para receber já de primeira mão as próximas aulas.